Olá, você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET, está começando agora o programa Vitalidade. A partir de hoje até setembro, eu, Manuela Machado, estarei apresentando o programa no lugar da Tatiane Lopes, que está de licença maternidade. Mas o assunto do programa de hoje é cuidados com a coluna. Quem nunca teve algum problema ou sentiu dores nas costas? Eu vou conversar hoje com o fisioterapeuta Fabiano Giacomoli, que é formado pela Universidade Fevale e atende no IPAZEM, aqui em Novo Hamburgo, e também em seu consultório. Fabiano, tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vindo ao programa Vitalidade. Obrigado. Fabiano, já de início, deixa eu começar te perguntando quais são os problemas de coluna mais comuns apresentados nas pessoas em geral? No geral, a coluna, né, é cometida pelos desgastes, né, que é a parte mais comum. Um exemplo é a artrose, que é o desgaste dos ossos. Também tem o desgaste dos discos, né, que acontece discopatia degenerativa, que o disco fica mais fino, hérnia de disco. Os famosos bicos de papagaio, que seriam calcificações na coluna. E as alterações das curvaturas da coluna. Então, o excesso de lordose, da curvatura do pescoço, ou o excesso de curvatura da dorsal, que é a cifose. Esses são os principais problemas de coluna que aparecem. E além de sustentar o corpo, que a gente sabe que é, né, uma das funções da coluna vertebral, quais são as mais funções que ela pode, né, ser agregada ao corpo? Sim, a coluna é o principal eixo do corpo. E funciona também como amortecedor, né, protege as vértebras, protege os nervos que passam. Então, uma função muito importante da coluna é proteger os nervos e a medula espinhal. E é também importante no movimento do tronco, na flexão, na extensão, na rotação e na inclinação. Com relação à RPG, que é a Reeducação Postural Global, de que forma ela é aplicada à coluna, quais são as técnicas e exercícios então, que as pessoas podem praticar para ter essa reeducação, o que é exatamente então, essa reeducação postural global? Sim, o RPG é uma técnica da fisioterapia, né, que visa reeducar a postura num global. Então seria o quê? Reeducar a postura, o hábito errado do paciente. No primeiro momento é feita uma avaliação, onde tu vai ver como é que está a postura do paciente, e através de exercício de alongamento, fortalecimento e a postura específica do RPG, tu vai corrigindo esses maus hábitos. E qual a importância de se fazer alongamentos no caso de quem possui problemas ou até dores na coluna, que a gente sabe que alongamentos são recomendados para qualquer tipo de pessoa, ou que mesmo que não tenha algum problema de coluna, né? Que hoje em dia até na ginástica laboral que acontece, né, durante os trabalhos é recomendado. O alongamento, assim, é uma coisa fundamental para ter saúde na coluna, né? Então, o alongamento traz o quê? Ele traz a melhor circulação de todos os músculos, diminui a tensão das articulações, serve como aquecimento para o exercício, ajuda, então, a ter uma melhor qualidade de vida. Então, o ideal é manter um hábito de alongamento, aí tu vai ter o benefício do alongamento. E quantas horas por dia, ou quantos minutos, ou quantas vezes ao dia é bom fazer alongamento? O alongamento se dá a partir de 10, 15 segundos que tu faz o movimento, até de 30 a 40 segundos. E a ideia é não exagerar, porque o não fazer é ruim, mas o fazer demais é pior ainda, né? Então o ideal é fazer o equilíbrio, né? Usar o bom senso, fazer de manhã, de tarde, tentar fazer uma vez por dia está excelente. E quais os tipos de alongamentos são, por exemplo, feito não somente nas costas, mas, por exemplo, para as mãos, para as pernas? Isso ajuda também na coluna? Ajuda. A extensão da coluna são os braços e as pernas, né? Então é fundamental tu ter um braço bem alongado e principalmente uma perna bem alongada, porque tem o ciático que passa na perna e uma tensão na perna pode comprometer a coluna. E qual é a postura ideal, por exemplo, então na hora de deitar, na hora de sentar? O que deve se fazer para ter uma postura correta e saudável? A coluna funciona assim, quanto mais tu conseguir deixar ela relaxada, mais saudável ela vai estar. Então no dormir o ideal é tu ficar de lado, né, com um travesseiro entre os joelhos e um outro travesseiro que consiga preencher esse espaço aqui entre o ombro e o pescoço. A cabeça não pode ficar nem assim e nem assim. Essa é a melhor posição para a coluna ficar descansada uma noite inteira. Já na relação do sentado, o ideal é assim, a coluna bem encostada no encosto da cadeira, as pernas em 90 graus, com os pés todos apoiados no chão, para a tensão ficar maior no fêmur e não na coluna. E o senhor antes falou agora sobre a questão do ciático. Da onde vêm as dores do ciático, como é que ela se origina e quais são os principais exercícios que são feitos para então tentar sanar essa dor? O ciático é o maior nervo que a gente tem no corpo, né? Ele sai da lombar. A lombar é a região da coluna que mais sobrecarrega peso, né? Então 40% do corpo está em cima da lombar. E a gente tem o mau hábito de usar a coluna para fazer força e não os joelhos. E com isso vai machucando os espaços das vértebras e as vértebras vão comprimindo o ciático. E quanto mais desgaste, mais compressão, mais afeta o ciático.
Esse então, o Dr. Fabiano Giacomoli. Vamos agora acompanhar uma reportagem do repórter Tiago Rodrigues a respeito do Pilates e seus efeitos para a coluna. Cada vez mais popular, o método Pilates proporciona várias vantagens para o corpo, a mente e o espírito. A fisioterapeuta Caroline Rusken cita em que consiste esse método e aponta seus benefícios. O método Pilates foi desenvolvido por Joseph Pilates em meados de 1920. Na ocasião, esse estudo dele foi denominado como contrologia, que nada mais é do que o estudo consciente dos movimentos de toda a musculatura do corpo humano. Na ocasião, ele criou cerca de 500 exercícios indiferenciados, que em conjunto eles buscam proporcionar alongamento e fortalecimento de toda a musculatura do nosso corpo, bem como buscam a questão da flexibilidade e mobilidade da nossa coluna, conscientização corporal, trabalho de coordenação motora, além da importante ênfase dada na questão respiratória e na correção da postura. A cada dia o Pilates ganha mais adeptos, mas para praticar essa modalidade são necessários alguns cuidados básicos. Então, na verdade, assim, a gente faz uma avaliação inicial desse aluno e é importante perguntar se ele tem alguma lesão mais considerável, se ele já procurou um médico, se ele já fez um diagnóstico preciso dessa alteração que ele possa apresentar, para que aí sim o médico faça um diagnóstico preciso, de repente peça alguns exames e aí sim busque o Pilates. O Pilates está ganhando cada vez mais o público feminino. Porém, a prática do exercício pode ser desenvolvida por homens, mulheres, crianças e idosos. Ele apresenta benefícios que variam de acordo com a faixa etária da pessoa e também com o nível de condicionamento físico. Então, na verdade, a gente vai proporcionar, vai realizar os exercícios de acordo com as condições físicas de cada pessoa, né? Então, a gente vai poder moldar os exercícios de acordo com as capacidades de cada pessoa, de acordo com a faixa etária de cada pessoa. Com o objetivo de desafiar os limites do corpo, o método Pilates desenvolve inúmeras atividades físicas, como fortalecimento muscular, concentração e respiração, além de ter um papel importante na recuperação da coluna. Então, o Pilates, por trabalhar a questão da mobilidade da coluna, alongamento, força e flexibilidade, ele ajuda a descomprimir as nossas vértebras da coluna, né, as nossas vértebras da coluna e descomprimir o disco intervertebral, que é um dos maiores causadores hoje de hérnia de disco. O aluno, quando ele sai da aula, ele refere que sente um grande alívio, uma grande sensação de bem-estar, proporciona uma elevação na sua autoestima e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Então, por isso que nos casos de dores na coluna, o Pilates acaba sendo muito indicado. Você acompanhou a reportagem de Tiago Rodrigues. Estamos conversando hoje com o fisioterapeuta Fabiano Giacomoli, que veio falar sobre quais os cuidados que devemos ter com a coluna. Fique ligado, Vitalidade volta já. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.ns.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmaranh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Estamos de volta com o programa Vitalidade, cujo assunto de hoje é cuidados com a coluna. O entrevistado de hoje é o fisioterapeuta Fabiano Giacomoli.
Fabiana, então, para a gente começar esse segundo bloco, que tipos de remédios ou tratamentos são indicados, então, para quem sente muita dor na coluna, falando de uma maneira geral, né? Não de um problema específico? Então, quando a pessoa tem muita dor na coluna, né, ou tem dor na coluna, o ideal é sempre procurar um médico para fazer uma avaliação, né? Ele vai pedir exames de imagem para ver se realmente o problema é na coluna ou não. Aí ele vai fazer um diagnóstico da coluna, daí sim ele vai indicar o remédio para o paciente e vai encaminhar para a fisioterapia. Esse é o melhor procedimento a fazer. Nunca esperar com dor. Quanto antes o paciente procurar ajuda, melhor. E quem se automedica em casa, por exemplo? Às vezes tem umas pessoas que acordam com dor nas costas, vão lá, se automedicam, não se preocupem em procurar um médico. Que recomendação é feita para essas pessoas? Assim, ó, a dor, por incrível que pareça, é uma coisa boa, porque é um aviso para o corpo. Uma vez que tu toma remédio sem uma indicação, tu pode estar mascarando o problema e agravando o problema. Então é muito perigoso. E qual o papel da fisioterapia como tratamento para problema de coluna? A fisioterapia tem a função de restabelecer a função do corpo, né? Então, uma vez que tem um problema na coluna, os músculos vão estar retraídos, vai ter uma alteração na articulação, na função da coluna. Em primeiro lugar, a fisioterapia vai tratar a dor e tratar a parte inflamatória, com aparelhos, né, de eletroterapia, que eu uso bastante no consultório, interferencial, ultrassom, laser. Isso vai depender bastante do quadro do paciente. Se o paciente permitir que tu já possa fazer uma intervenção de movimento, uma terapia manual, né? Aí tu já vai começar com alongamento, com uma mobilização da vértebra, com uma terapia neural, e aí vai passar por exercício de fortalecimento, restabelecendo a função e depois fortalecendo para o paciente não ter mais aquele problema. E qual é a principal diferença entre fisioterapia e quiropraxia na hora de um tratamento? São terapias em paralelo, assim. Então, a quiropraxia tem o objetivo de restabelecer a função no ajuste da coluna, né? E a fisioterapia já trata mais o movimento de exercício, de musculatura, tanto que vários cursos da fisioterapia também tem a parte da manipulação, que seria o ajuste, né? E qual a faixa etária que mais apresenta problemas, então, na coluna e frequenta os consultórios médicos hoje em dia? O que a gente consegue observar é que a partir dos 50 anos de idade é quando começa a aparecer mais problemas de coluna. Mas o que eu vejo mais é o mau uso da coluna o problema, né? Então não é tanto a idade da pessoa. A gente tem um mau hábito de não cuidar da coluna, né? A gente acha que vai durar para sempre e não funciona assim. No momento que a gente nasceu, já está desgastando a coluna. E os bons hábitos são fundamentais para a gente evitar o problema, né? E a alimentação pode vir a ajudar a coluna, ou dependendo da alimentação, pode vir a prejudicar a coluna. A gente estava falando antes no intervalo sobre a questão da água, que a água realmente ajuda a suportar a coluna ou a prevenir até doenças. Assim, ó, no tratamento da coluna, os pacientes eu gosto de frisar que a gente tem que fazer várias coisas para ter uma melhora. E se tu não fizer uma dessas várias coisas, tu não tem a melhora. É meio complicado, assim. Sempre a coisa, quando ela é certa, é mais difícil. O errado é mais fácil, né? Quem tu falou antes do remédio, mais fácil tomar o remédio do que tu ir no médico. Mas é errado. Então a ideia é o quê? Se tu comer só uma vez por dia ou 2 vezes por dia, tu vai estar fazendo o quê? Deixando o teu corpo fraco. Porque a glicose, né, o açúcar do sangue vai ficar muito baixo e o teu corpo ficando fraco vai piorar o problema de coluna. O ideal é tu se alimentar de 3 em 3 horas. Pouca quantidade, várias vezes. Importante também é a água, né? A coluna, para ter uma saúde, precisa fundamentalmente de água, né? Os discos da coluna tem muita água no disco. Uma pessoa que não toma água acaba desidratando o disco e acelerando esse envelhecimento. Os alongamentos, como tu falaste antes, também é muito importante. E a atividade física em geral, né? E outras alternativas medicinais e orientais, como por exemplo a acupuntura, a yoga, o próprio Pilates, como a gente viu na reportagem, pode ajudar na solução então, para dores na coluna ou problemas de postura? Sim. Eu trabalho também com a acupuntura, né? A acupuntura é um tratamento muito eficaz para combater dores na coluna, porque a acupuntura consegue liberar serotonina e endorfina, que são muito eficazes na dor e na inflamação. Então o local da coluna está estagnado, não está conseguindo melhorar sozinho, o corpo não consegue te curar. A acupuntura é uma técnica muito eficaz, em poucas sessões tu consegue melhorar. Já em relação ao yoga, ao pilates, depois que passou o quadro de dor, que o paciente já consegue fazer o movimento, é o ideal para te não ter mais o problema. E hoje em dia, doutora, a mulherada adora usar salto alto, até crianças hoje em dia a gente vê, né, usando salto alto, algum saltinho, mesmo que seja um pouquinho mais baixo, mas ainda é um salto ainda mais como criança. O que é indicado como calçado para não prejudicar a coluna? Sim, a gente sabe que o salto alto valoriza bastante a mulher, é uma coisa bonita, né? Então tu pode usar, o problema é a frequência que tu usa, né? Então
tudo que prejudica a coluna e o salto alto prejudica, tem que ser usado pouco. O ideal sempre é o tênis, o calçado mais confortável possível, né? O tênis seria o melhor, né? Então a ideia é usar mais tênis, quando tu puder usar o tênis, usar, e num evento, numa festa, e usar o salto alto. E que exercícios físicos, então, são recomendados para se fazer em casa ou no trabalho, que ajudam a aliviar as dores, o estresse e manter, então, uma coluna saudável? Nosso corpo ele é feito de movimento, então a gente nunca pode ficar muito tempo numa postura, por exemplo, muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Então a ideia é adquirir o hábito de se alongar várias vezes durante o dia ou de se exercitar. Exercício simples, né? O fato de buscar um copo d'água ou de ir no banheiro, ter aquela noção de em hora se movimentar e não ficar parado. Né? E tu falaste do estresse. O estresse, ao meu ver, hoje é uma das piores coisas para tudo, inclusive para a coluna. E o alongamento ajuda muito no estresse. Uma coisa fundamental para o estresse é a respiração. As pessoas não são acostumadas a respirar com qualidade, né? O estresse atrapalha a respiração, tu respira muito curto e com isso tem pouco oxigênio no corpo, né? Bastante dor de cabeça por falta de respiração, bastante casos de não dormir bem por falta de respiração. Então são coisas bem simples, se tu conseguir fazer durante o teu dia, comer várias vezes, respirar direito, tomar água, se alongar, né? Dá uma qualidade melhor pro teu dia, né? E na hora de deitar, por exemplo, um colchão ou um travesseiro, que tipo também são recomendados? Um colchão mais duro, um travesseiro mais macio ou mais baixo? O ideal são os colchões ortopédicos, né? Então o ideal seria ver seu peso, procurar uma loja, né? E fazer uma avaliação para ver qual colchão é melhor. Os ortopédicos são os mais indicados. E o travesseiro, qual é o tamanho ou a altura exata? O travesseiro vai muito de pessoa para pessoa, né? Se a pessoa consegue dormir de lado, que é o ideal então é um travesseiro que cubra essa parte aqui. Então se a pessoa, digamos, é menor, vai ser um travesseiro menor, se for maior, um travesseiro maior. Mas se a pessoa não consegue dormir nessa posição, por exemplo, vai dormir de barriga para cima, por exemplo, o ideal é colocar uns 2 travesseiros embaixo das pernas para não forçar a lombar e o travesseiro do pescoço daí ser mais fininho para a cabeça não ficar em flexão. E de bruços não é recomendado, que é onde machuca bastante a coluna. Tentar evitar o movimento de bruços, né? Barriga para baixo. Fabiana, nós estamos chegando então ao encerramento do nosso programa. Te agradeço muito por ter vindo aqui e ter prestado esses esclarecimentos aqui sobre a questão da coluna. Quero que tu deixe teu número de contato e teus endereços, então no IPAZEM e no teu próprio consultório. Foi um prazer, quando precisar, pode convidar que eu venha de novo. E qual é o teu número e teus endereços? O endereço eu trabalho no IPAZEM na parte da manhã, na clínica do IPAZEM, né? Daí é os funcionários da prefeitura. E o meu consultório é na Joaquim Pedro Soares, 675, esquina com o Domingos de Almeida, bem próximo daqui. Número de O contato? telefone é 9259-1552. Fabiana, muito obrigada. Então, o programa Vitalidade encerra por aqui. O entrevistado de hoje foi o fisioterapeuta Fabiano Giacomoli, que veio falar sobre cuidados com a coluna. Este programa será reprisado pela TV Câmara e em breve você poderá assistir também no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Até mais!